Olá, boa noite. Eu sou Jeane Barcelos, sou professora, psicopedagoga, psicóloga e moradora da cidade de Cachoeirinha desde 1970. Este é o nosso primeiro evento do Instituto Cultural Social Ágora. Este instituto foi fundado em 13 de junho de 2020, aqui na nossa cidade. É a entidade mantenedora da Biblioteca Comunitária Sol e Lua, criada por um grupo de voluntários em março de 2013, que lhe deu origem. Tem entre seus objetivos promover a produção e a fruição cultural, o desenvolvimento educacional, a geração de renda, a economia solidária, a consciência ambiental, o consumo consciente, o bem-estar social, a saúde mental e a saúde comunitária. O Instituto está localizado na Rua Anita Garibaldi, na Vila Márcia. Então, como eu estava dizendo, esse é o nosso primeiro evento nessa plataforma, nesse formato online, tendo em vista que estamos em uma pandemia. Nós convidamos o Romir Rodrigues para mediar este evento, Candidatos no Palco, debate sobre cultura. Romir é o professor do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, Campus Canoas, com mestrado e doutorado em educação na linha de políticas públicas. Tem experiência como roteirista de cinema e de quadrinhos, escritor de contos, é pós-graduado em Histórias e Quadrinhos e coordena o programa de extensão Oficinas Permanentes de Cultura no Instituto Canoas, Instituto Federal Canoas. Como nós podemos só ter 6 pessoas aparecendo na tela, a Roberta, então, agora vai me retirar e o Romir vem para coordenar e mediar o nosso bate-papo de hoje sobre cultura com os candidatos a prefeito da cidade de Cachoeirinha. Boa noite a todos e todas, espero que estejam me escutando bem. Antes de iniciar a atividade propriamente dita, eu pediria para nós testarmos o microfone do Dr. Rubinho, que estava dando problema na outro momento, né, Dr. Rubinho? Quem sabe o senhor abre o microfone e só dê boa noite, para nós escutarmos a sua voz, ver se está funcionando. Pelo visto, o Dr. Rubinho está até meio desconectado, acredito. Porque não está funcionando. Está desligado o microfone dele. Sim, mas ele está travado para mim, ele saiu, vai tentar entrar de novo. Então, vamos dando sequência aqui ao nosso processo, tá? A gente está tentando garantir a participação de todos, né? A gente está fazendo esse esforço que, como eu disse antes, é uma novidade para todos nós, né? Então, dou boa noite a todos e a todas que nos assistem pela nossa plataforma do Facebook, pelo link do Instituto Ágora. Então, agradeço também ao pessoal, boa noite ao pessoal do próprio Instituto Ágora, que me convidou para estar aqui mediando essa atividade, e boa noite especial a todos os candidatos aqui a prefeita da nossa cidade de Cachoeirinha, sintam-se bem-vindos e acolhidos no nosso evento. É com muita alegria e responsabilidade que eu aceitei mediar esse debate entre os candidatos a prefeito de Cachoeirinha sobre esse tema que é muito importante para qualquer gestão, que é o tema da cultura. É importante resgatar que a cultura representa o conjunto das manifestações éticas e estéticas construídas pela humanidade através do tempo. É, portanto, um fenômeno universal, presente na história de todos os povos e civilizações do planeta. A cultura faz parte do cotidiano de todas as comunidades. É por meio das manifestações culturais que os seres humanos se configuram como seres sociáveis.
relacionando seus diferentes arranjos formativos e produtivos, produzindo saberes e experiências que são fundamentais para a existência da nossa espécie. Ou seja, são as relações culturais que nos tornam humanos. O cenário da pandemia apresenta novas dimensões sobre o fenômeno cultural. A fragilidade da nossa própria existência fica aumentada quando pensamos nas praticamente 150 mil mortes de brasileiros e no mais de 1 milhão de pessoas que perderam suas vidas mundo afora. Aí, né? A todas essas pessoas e suas famílias, deixamos aqui os nossos mais profundos sentimentos. Essa fragilidade soma-se ao afastamento social, que nos impõe novas formas de socialização para a qual não estávamos preparados. Nesse sentido, psicólogos, sociólogos, neurocientistas, pesquisadores de outras áreas afirmam o papel central que a cultura e a arte têm para a manutenção da saúde mental e para o fortalecimento dos laços afetivos tão necessários para realizarmos essa travessia tão difícil. Se a cultura e as artes têm este papel fundamental na construção de identidades, no fortalecimento dos laços mais solidários, no aprofundar do sentimento de pertencimento, ela se torna uma importante estratégia para o desenvolvimento dos planos de gestão dos governos. É exatamente isso que nos traz aqui, neste debate, a possibilidade de dialogarmos com os candidatos a prefeito de nossa cidade sobre o papel da cultura em seus futuros governos e as políticas que pretendem implementar para o setor. Lembramos a todos e a todas que este debate está sendo transmitido ao vivo pela página do Facebook do Instituto Ágora, pela Rádio X40 e pela Rádio Soluções Sonoras. O debate também está sendo acompanhado pelos sites O Repórter, Seguinte e Vale Notícias, e será gravado pela Rádio Digital Online para divulgação posterior. Acho... já foi aqui, é isso. Conforme combinamos, então, com as assessorias dos candidatos, nosso debate irá funcionar da seguinte forma. Inicialmente, cada candidato terá 2 minutos para uma saudação inicial. Nesta rodada de saudação, as apresentações dos candidatos seguirão em ordem alfabética de seus nomes. Posteriormente, seguirão 3 blocos de perguntas. É importante destacar que o Instituto Ágora abriu espaço por meio de suas redes sociais para o recebimento de perguntas da sociedade, que posteriormente foram sistematizadas e adaptadas para a linguagem do debate, e as perguntas estão aqui dentro desse pote. Acho que vocês estão vendo um pote meio estranho aqui na frente, ele está com as perguntas todas aqui. A coordenação foi muito boa, deu um pote que a minha mão não cabe, mas então a gente dá um jeito aqui de ir selecionando as perguntas conforme vão aparecendo. Uma pergunta, uma vez lida e feita, ela não volta para o pote e a gente vai seguindo assim. Aqui tem 15 perguntas que foram, então, construídas a partir da participação da comunidade que enviou questionamentos para o Instituto Ágora. Essas perguntas foram retrabalhadas, de uma certa forma, para ficar mais palatáveis e acessíveis a um como este que pretendemos fazer. Nessa outra urna aqui está o nome dos 5 candidatos, né? Então eu vou tirando os nomes dali conforme vou tirando a pergunta e assim a gente vai fazendo a dinâmica, né, dentro desse formato. Tá? Nós pretendemos fazer 3 blocos de perguntas e o 4º bloco, as perguntas serão feitas pela participação online das pessoas pelo nosso página do Facebook. Então, nos comentários do Facebook, as pessoas que estão nos assistindo podem mandar suas perguntas, seus questionamentos, né? E uma equipe, então, lá do Instituto vai pegar essas perguntas e vai trabalhar elas para ver as que mais aparecem, as temáticas mais pertinentes, e a gente vai, então, fazer o 4º bloco de perguntas com essas perguntas que são feitas ao vivo agora, né? Essas outras foram preparadas anteriormente a partir da participação das pessoas. E, para finalizar o nosso debate, o último bloco, então, cada um dos candidatos terá 3 minutos para fazer as suas considerações finais, né, e dar o seu tchau para as pessoas, né, e aí também será por ordem alfabética. Ordem alfabética do nome verdadeiro de vocês, tá, gente? Assim, não o nome
que vocês usam na campanha, mas eu falo o nome que usa na campanha também. Tá? Algumas considerações importantes antes de iniciarmos o debate. Primeiro, o tema deste debate é cultura. Em torno desta temática, devem ser desenvolvidas os argumentos e apresentadas ideias e propostas dos candidatos. Portanto, solicito a todos os candidatos e ao público que está nos assistindo que, dentro do possível, vamos manter o foco deste debate neste tema, que é o que nos traz aqui. Segunda coisa, não está previsto o debate entre os candidatos. Caso algum candidato, por alguma razão, se sentir ofendido por alguma colocação de algum outro, ele tem direito de resposta a essa, ele solicita, né, o direito de resposta, e aqui a gente vai mediar e vai tentar entender e ver se aquela direito de resposta tem sentido, se tem fundamento, e daí o candidato terá 1 minuto para utilizar esse seu direito de resposta. Tá? Não tem depois direito a réplicas, nem tréplicas, nem nada, certo? Senão, mas eu acredito que isso não vai ser necessário, porque eu tenho certeza do bom nível do debate que vamos construir aqui e na justeza e tranquilidade de todos que estão aqui presentes. Outra pergunta, outra questão, terceira, cuidado com o tempo. Né? As experiências que eu tenho tido, e eu acredito que vocês também, dessas mediações para o computador, às vezes a gente se perde um pouco no tempo, porque a gente não tem uma marcação perfeita, não temos um relógio, então tenham cuidado com isso. Né? Eu vou estar trabalhando com um cronômetro aqui no meu lado, aqui para marcar os tempos de vocês, e peço já desculpas de antemão, caso eu tenha que cortar algum de vocês, certo? Assim, eu vou tentar ser o mais educado possível, pedir para vocês concluírem, mas, se for preciso, nós vamos cortar lá. Existe quem está coordenando a parte técnica, corta o microfone da pessoa. Também acredito que não vai ser necessário essas coisas, mas eu entendo também que a gente se perde um pouco no tempo por essa mediação do computador. Mas vamos tentar ser sucinto nas nossas respostas e nos ater ao tempo. Por falar em microfone, já está acontecendo agora, eu pediria que as pessoas, quem não estiver usando a palavra, mantenha esse microfone fechado. Isso facilita para quem está escutando, evita complicações de ruídos de fundo e outras coisas que possam aparecer, inclusive algumas coisas que podem ficar constrangedoras. Um gato miando, uma criança que dá uma gargalhada, coisas desse tipo que eventualmente podem vazar. Então, pediria que as pessoas mantivessem, quem não está com a fala, tivesse seu microfone e mantivesse desligado. Por último, eu peço a compreensão de todos os candidatos e do público que está nos assistindo. Caso ocorra um deslize qualquer deste mediador, né? É a primeira vez que eu faço isso na minha vida, então conto com a colaboração e entendimento de vocês para qualquer coisa. A minha conduta vai ser sempre tentar ir pelo que é mais correto, pelo mais transparente, né? Mas, eventualmente, a gente pode fazer qualquer deslize aí. Então, já peço a compreensão de vocês para caso isso aconteça. Desde a todos os candidatos e ao público, que a gente tenha um bom trabalho, uma boa discussão, que a gente consiga manter uma conduta civilizada e democrática, que é o que queremos que marque este evento. Mais uma vez, lembro a todos e a todas que esse debate está sendo transmitido ao vivo, então, pelo Facebook, na página do Instituto Ágora, pela Rádio X40 e pela Rádio Soluções Sonoras. O debate também está sendo acompanhado pelos sites O Repórter, Seguinte e Vale Notícia, e será gravado pela Rádio Digital Online para divulgação posterior. Então, conforme havíamos explicado antes, nesse primeiro bloco, será para saudações iniciais dos candidatos. As falas irão seguir uma ordem alfabética do primeiro nome dos candidatos. Volto a dizer, o nome de vocês mesmos de verdade, né? Não assim os nomes que vocês utilizam nas campanhas. As apresentações dos candidatos foram encaminhadas por suas assessorias. Então, essa mini biografia que eu vou fazer ao chamar cada um de vocês foi encaminhada pela assessoria de vocês, não foi construída por nós, o Instituto. Então, pela ordem alfabética, o primeiro a falar com a gente, com 2 minutos para fazer saudação inicial, é o senhor Antônio Teixeira. O senhor Antônio Teixeira é do partido Rede Sustentabilidade,
Da coligação Amar Cachoeirinha, sim, que envolve os partidos da Rede e do PSOL. Antônio Teixeira é bancário aposentado, casado com Maria Edina Nazário Teixeira, mora em Cachoeirinha há 50 anos. Foi vereador por 4 mandatos, presidente da Câmara Municipal por 2 vezes, secretário de Obras, de Serviços Urbanos e de Indústria e Comércio. Foi candidato a prefeito nas eleições de 2016, ficando em segundo lugar com 12.792 votos. Candidato Antônio Teixeira, a palavra é sua por 2 minutos para a saudação inicial. Romir Rodrigues, Instituto Ágora, meus companheiros candidatos, a minha satisfação e a minha alegria de poder estar aqui presente, falando e cumprimentando também os telespectadores, dizendo da minha satisfação em participar desse debate, um debate quase que inédito no nosso município, pela forma que ele está sendo apresentado e sendo conduzido. E a minha alegria é dupla, porque nós vimos aqui comentar e debater sobre cultura, que eu acho muito importante, é um assunto que está em pauta, nunca poderia sair fora da pauta, deveria estar sempre mantida pelos governos, porque acredito que é um assunto muito bom, é um assunto que traz para o nosso povo uma cultura e uma alegria diferenciada, nos traz a manutenção das nossas tradições culturais, e isso é muito importante. Eu fico muito satisfeito em ser convidado e fazer parte desse debate. Será inesquecível para mim esse debate, num momento que nós estamos lançando praticamente as nossas candidaturas, e são assuntos pertinentes, assuntos que dizem muito à nossa população, e eu estou aqui me apresentando, dizendo da minha satisfação em debater com vocês todos. Muito obrigado. Nós que agradecemos. O candidato Antônio foi super correto no tempo, né? Eu quero fazer um combinado aqui com todos vocês, porque eu estou me sentindo estranho de não conseguir avisar vocês que o tempo de vocês está acabando antes dele acabar, tá? Antes os candidatos. Então, assim, todo mundo me enxerga, né? Quando eu levantar essa bolinha vermelha, que é a tampa desse pote, quando eu levantar assim, saibam que falta 15 segundos para acabar o tempo. Pode ser essa combinação, porque daí vocês também ficam com uma referência para saber que tem que finalizar a questão. Beleza? Pode ser assim? Então, quando eu levantar a tampinha, todo mundo enxerga, ela é vermelha, tem como enxergar bem, né? Levanto aqui, você sabe que tem mais 15 segundos para finalizar a fala. Próximo candidato é o candidato Jefferson Lazarotto, do partido PT, da coligação Oposição de Verdade, PT e PCdoB. Tem 49 anos, é casado com a professora Cláudia Fabiani e pai do João e da Júlia. Formou-se em técnico agropecuário no CADOP e, em 1996, concluiu a graduação em Direito pela Unicinos. Foi eleito e reeleito para a presidência da OAB, subseção Cachoeirinha. Candidato Jefferson, 2 minutos para a sua saudação inicial. Bom, gostaria de cumprimentar a ti, Romir Rodrigues, e te cumprimento a todos os membros do Instituto Ágora, pessoas maravilhosas que atuam de forma voluntária para fazer e trazer cultura para a nossa cidade. Gostaria de cumprimentar a todos os candidatos, debatedores, dizer da minha satisfação de podermos discutir esse tema da cultura aqui para a nossa cidade. Tema este que me é muito caro. Eu, quando presidente da subseção, com muito orgulho da subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, encampamos a luta pela história da nossa cidade, pelo tombamento da Casa dos Batistas, casa essa que foi uma das primeiras e foi a precursora da história da nossa cidade. Quando
assumimos que esse processo, o juiz de primeiro grau aqui havia dado uma sentença dizendo que a casa não tinha valor histórico, quanto que dentro do processo havia um laudo do IPHAN dizendo que a casa era a segunda casa mais bem preservada do Rio Grande do Sul, da colonização açoriana. Levamos esse fato até o Ministério Público, que estava tocando o processo, e lá conseguimos entrar com recurso e foi a sentença foi dada, né, lá no Tribunal de Justiça, foi revogada e conseguimos fazer com que a casa fosse tombada. E quem não sabe a sua história não conhece, não vai conseguir chegar ao seu futuro, né? Seu tempo, então, Levan. Todo mundo enxergou a bolinha, só para mim saber, funcionou, tá? Desculpa, de novo, peço desculpas a todos os candidatos, ao candidato Jefferson, eu peço desculpas a todos quando isso acontecer, né? É por necessidade mesmo de manter uma certa lisura e homogeneidade no trabalho aqui, tá? Próximo candidato, então, João Paulo Martins, o delegado João Paulo, né, do partido PP, coligação Cachoeirinha no Rumo Certo, PP, PRTB e PL, formado em Ciências Jurídicas e Sociais e como delegado de polícia. Foi diretor do DEIC, diretor-geral da Academia de Polícia, chefe de polícia e presidente dos Conselhos de Administração e Superior da Polícia. Mora em Cachoeirinha há 27 anos. Foi presidente do Rotary Cachoeirinha Industrial, do Concepro e do Comudes, e secretário municipal de segurança. Candidato João Paulo, candidato, na verdade, delegado João Paulo, o senhor tem esses 2 minutos para a sua saudação. Muito boa noite, Romir Rodrigues. Boa noite, demais debatedores. Boa noite àqueles que estão nos acompanhando aí pelas redes sociais, pelas rádios, etc. Quero acrescentar que não foi citado, mas nós temos nesta coligação o Adriano de Lázari como vice. Rapidamente dizer que eu também, Romir, também estou assim estreando, né, numa área nova, né, não tenho nenhuma experiência na política, estou ingressando nela e, portanto, muita coisa é novo para mim, né? Mas esse debate é por demais interessante. Quero felicitar o Instituto Ágora pela iniciativa. A cultura faz parte, né, das nossas prioridades. Nós queremos ter a oportunidade de investir na cultura, porque nós não percebemos que Cachoeirinha esteja trabalhando bem esta área, desconhecemos ainda os motivos, estamos procurando entender esse processo, e dentro do nosso projeto há, sim, iniciativas no sentido de que essa área seja valorizada. Então, eu quero dizer para vocês, né, além de felicitá-los pela iniciativa, que o nosso desejo é dar a nossa contribuição para toda a Cachoeirinha, em todas as áreas, né? E dentre elas, seguramente, a área da cultura está incluída com ênfase, né? Porque, como disseste, o nosso intermediador aí do debate faz parte, né, da história, ou seja, um povo tem que valorizar sua cultura, tem que valorizar suas raízes, porque o povo que não valoriza isso é seguramente um povo que não tem o próprio futuro dele fica prejudicado. Estou ouvindo um alarme aí, não sei isso, se é para eu parar. Obrigado. É isso mesmo. Obrigado, candidato delegado João Paulo. Próximo candidato a conversar com a gente é o Rubens Otávio Steingleder. Eu vou parar por aí, porque o último sobrenome é bem difícil, eu arriscaria, ou Weiler, mas eu acredito que estou dizendo errado, peço desculpas, é o doutor Rubinho, né? Ele é do partido PSL, da coligação Unidos por Cachoeirinha, PSL, PTB, Cidadania, DEM e Republicanos. Doutor Rubinho é advogado, tem 47 anos e foi o vereador mais votado no pleito de 2016 em Cachoeirinha.
Está no segundo mandato como parlamentar. É advogado e graduado em teologia. Foi destacado como vereador mais atuante do município pelo Instituto Tiradentes e recebeu a comenda de honra da Brigada Militar pelos serviços prestados em prol da segurança pública da cidade. Doutor Rubinho, a palavra é sua por 2 minutos. Doutor Rubinho, nós não estamos discutindo. Agora sim? Perfeito, alto e claro. Boa noite a todos e a todas. Saudando o Romiro Rodrigues, o Instituto Ágora, as pessoas que também nos acompanham pelas redes sociais, pelas plataformas. Um abraço a todos, boa noite. Também, especialmente a todos os candidatos, os debatedores dessa noite. É uma alegria estar aqui conversando mais um tema importante na nossa cidade, que é a questão cultural, né? A questão cultural, ela resgata a história e constrói, sem dúvida nenhuma, um futuro para a sociedade. Tem a potencialidade de salvar e libertar, muitas vezes, um povo, uma população. Porque quem resgata a sua história, quem conhece suas raízes, quem potencializa esses seus conhecimentos dentro de uma complexidade ampla de crenças, conhecimentos, culturas, acaba libertando o seu povo. Isso é muito importante. E hoje esse tema é um tema bastante importante para a nossa cidade, uma vez que estamos tão carentes da questão cultural dentro do cenário local, dentro do nosso município de Cachoeirinha. Então, precisamos potencializar. Nesse período, fizemos um plano na área cultural, um plano de governo na área cultural, plano bastante importante, que queremos e desejamos, caso obtenhamos êxito nesse pleito eleitoral, de colocarmos à disposição da sociedade cachoeiriense. Também não poder deixar de saudar a minha também amiga, companheira, Jaqueline Ritter, que é a nossa candidata vice-prefeita nessa coligação Unidos por Cachoeirinha, bem como todos os demais partidos que acompanham essa coligação e os candidatos a vereador e vereadora também que nos acompanham. Um abraço a todos, essa é a minha saudação inicial. Muito obrigado, doutor Rubinho. E, para finalizar esse primeiro bloco, Vomir José Breyer, o Mick Breyer, né, que é do partido do PSB, da coligação Cachoeirinha do Futuro, que é PSB, MDB, PV, Solidariedade, PDS, PDT e Avante. Graduado em Filosofia e mestre pela PUC Rio Grande do Sul, é o atual prefeito de Cachoeirinha. Na política, já foi vereador, vice-prefeito, deputado estadual por 3 mandatos e secretário estadual do Trabalho e Desenvolvimento Social. Candidato Mick Breyer, seus 2 minutos para a sua saudação inicial. Meu boa noite, então, a todos os amigos e amigas. Só uma correção, viu, Romiro? Um dos partidos que tu citaste não é PDS, é PSD. O PDS nem existe mais, mas só para correção. Os demais estão corretos, quero saudar os amigos que compõem essa aliança conosco, PSB, MDB, PDT, PSD, PV, Solidariedade e Avante. Saudar o meu amigo vice-prefeito Maurício Medeiros, a todos que nos acompanham nesse momento importante e um debate que quer ser bastante qualificado do ponto de vista da sua organização. Parabéns, o Romiro, o Instituto Ágora, todos os seus membros, por essa iniciativa. E falar de cultura é fundamental, sim, para qualquer cidade, em qualquer lugar. É importante debatermos porque ela faz parte da formação do indivíduo, da coletividade. Em qualquer comunidade do planeta, há aspectos culturais a serem relevados, a serem estudados, a serem aprofundados. E nós, numa cidade da região metropolitana de Porto Alegre, sabemos que temos aqui muitos talentos, muitas questões importantes a serem trabalhadas e valorizadas. E é importante dizer que nós gostaríamos de ter investido um pouco mais, sim, nesses primeiros 4 anos do nosso governo, mas recebemos uma cidade desestruturada, né, do ponto de vista econômico e financeiro. Os salários dos servidores estavam atrasados, muita endividada a nossa cidade, tivemos que buscar um equilíbrio das contas e, claro, que cultura precisa também de investimento. E todas as áreas acabaram sendo um pouco prejudicadas até que nós buscássemos este equilíbrio.
mas temos questões importantes a serem colocadas também, daquilo que nós já conquistamos também no aspecto cultural. Cachoeirinha tem muita potencialidade e nós temos que continuar trabalhando com os nossos atores sociais, com os nossos formadores de opinião, porque a cultura é fundamental na nossa cidade. Muito obrigado, tenhamos um bom debate. Obrigado, candidato Mick Breyer. Então, feitas as saudações iniciais, nós vamos partir, então, ao primeiro bloco de perguntas. Vou só relembrar para quem está pegando a conversa agora, né? Vai ser sorteado, aqui está o nome dos 5 candidatos, vai ser sorteado o nome do candidato primeiro, e depois, dentro dessa outro jarro aqui, nós temos as perguntas que foram encaminhadas para o Instituto Ágora ao longo de um processo, desde que nós lançamos esse chamamento para esse encontro de hoje. Então, são perguntas que vêm da sociedade civil, da sociedade de Cachoeirinha, que foram organizadas só para garantir um melhor entendimento da questão. Né? Então, são perguntas que não são necessariamente do Instituto Ágora, são perguntas que vêm realmente dos municípios. Isso que é importante a gente estar pensando. Então, eu retiro aqui o nome de quem vai ser o primeiro a responder, depois tiro a pergunta e leio a pergunta para vocês, e o candidato tem 2 minutos para fazer sua resposta. Tranquilo, entendimento? Então, vamos lá. O primeiro nome, Mick Breyer. Não sei se vocês conseguem enxergar aí. Tá? A pergunta o tema é qualificação da gestão da cultura. O que lhe parece a ideia da Biblioteca Pública Municipal Monteiro Lobato ser devolvida à esfera da SMED, onde esteve até 2008, já que na cultura perdeu recursos, servidores, espaço e atenção? Candidato Mick, entendida a pergunta? Entendida a pergunta. Qual é o tempo da resposta, Romir? 2 minutos. Tá bem. Então, eu quero primeiro agradecer a pergunta, creio que é uma pergunta importantíssima. Eu fui secretário de Educação desse município lá em 2005 e, de fato, a biblioteca estava ligada, na época, à Secretaria da Educação. Depois houve essa transferência, essa mudança para a Secretaria da Cultura, que hoje nós chamamos de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, exatamente no sentido da otimização do tamanho, né, do nosso governo. Nós tínhamos 19 secretarias no governo passado, hoje temos 12, mas para trabalhar em conjunto esses temas. E o que nós salientamos bastante é a questão da transversalidade. Eu penso que a Secretaria de Educação e a Secretaria de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo devem trabalhar, e como tem trabalhado, muitos aspectos em conjunto, né? Como a nossa ronda, como algumas atividades que nós fazemos, a Feira do Livro, várias questões que a gente faz exatamente integrando não as secretarias, mas também o governo e a comunidade, os ativistas da área da cultura. A proposta é de se analisar, né? Eu não sei se foi a transferência da biblioteca para a cultura que fez com que perdesse recursos. Como eu disse, nós pegamos um governo com muitas dificuldades e todas as áreas nós tivemos que buscar esse reequilíbrio financeiro que nos possibilitou fazer algumas entregas importantes ao longo deste período. Mas a biblioteca é um marco já, né? É importantíssima para a história da nossa cidade e nós precisamos sim pensar no espaço próprio. Eu sei que há um estudo para isso, nós estamos buscando captação de recurso para que a biblioteca tenha o seu espaço, né? Que ela não precise ficar dependendo de outras questões. Uma vez estava lá no prédio da prefeitura, agora está ali na Casa do Leite, e nós queremos caminhar para isso. A biblioteca tem que ser muito valorizada, criar mais espaços de leitura no município, e ela, claro, é uma referência importantíssima. Vamos trabalhar esse tema, e se for melhor, a gente pode avaliar, sim, essa questão da mudança para ser capitaneada pela Secretaria de Educação. Obrigado, candidato. A retaguarda está dizendo para mim falar quem fez a pergunta. Essa pergunta foi da Sônia Zanqueta. Vamos lá. Outro nome aqui.
O nome de quem foi sorteado eu vou deixando do lado e não volta para cá. Volta para cá só depois que acabar o bloco, daí voltamos todos de novo, para poder cada um responder de uma vez, certo? Tranquilo isso? Então, agora é Dr. Rubinho. Vamos ver a pergunta. Então, doutor Rubinho, a pergunta, o tema é incentivo à leitura. Qual é o seu plano para a democratização da leitura na cidade? Como ampliar e qualificar os espaços culturais, com destaque para a biblioteca pública, visando proporcionar a leitura inclusiva e gratuita? Esta pergunta é de Janete Clare. Microfone aberto, doutor Rubinho, por favor. Obrigado pela pergunta, Janete. Isso, na verdade, a leitura é algo extremamente importante. Nós percebemos sempre uma centralização na cultura. Eu acho que passa muito por isso, uma descentralização na cultura e, sobretudo, na questão da incentivação da leitura. Hoje, nós temos, infelizmente, uma biblioteca que tem problemas estruturais, né, e o atual governo, infelizmente, não dá a condição adequada para a questão da biblioteca nas suas questões mínimas de estrutura de manutenção. Nós temos uma situação, o piso com problema, o teto com problema, o acervo sendo deteriorado, ou seja, não se cuida minimamente da questão da biblioteca, e tudo isso passa obviamente, por uma questão de estruturação, de potencialização da biblioteca, a questão de um espaço próprio para a biblioteca, e não alocada lá na questão da Casa do Leite, que penso que não seja o lugar mais apropriado. Nós temos problemas como, por exemplo, atualmente, nós não temos nem bibliotecária, porque foi colocada à disposição. Ou seja, isso não existe nem minimamente a questão de incentivo à leitura, muito menos a questão da biblioteca, né? Então, eu penso que nós temos que descentralizar, fazer outros pontos de leitura na cidade, potencializar isso em outras áreas da cidade, não só na biblioteca municipal, tá? Mas em todas as outras áreas da cidade que possam vir a servir para que a população possa ter um acesso mais amplo à questão da leitura, que, sem dúvida nenhuma, é algo fundamental para a formação do indivíduo. Então, basicamente isso, descentralizar a questão da leitura, não só na biblioteca pública, mas potencializar, dar a estrutura necessária para a biblioteca pública para garantir o seu acervo e garantir, assim, a questão da leitura na cidade. Obrigado, doutor Rubinho. Próxima pergunta será para o delegado João Paulo. E a pergunta é: o tema é Política Municipal de Cultura. Quais são as bases da sua proposta para a política cultural do município? A pergunta é de Rosane Celistre. Bases da nossa proposta para a política municipal de cultura. Bom, para começar, nós temos uma dificuldade de identificar essa política no momento atual, né? Nós entendemos que deve haver um plano municipal de cultura. Esse plano deve se fundamentar exatamente na preservação do nosso patrimônio cultural, que há uma grande dificuldade. Cachoeirinha conta com vários prédios que já foram, inclusive, alguns tombados e tal, e, por alguma razão, eles não estão sendo disponibilizados para o público, para o conhecimento. Exemplo aí, Casa dos Batistas e outros que na cidade já estão, esse primeiro aí já tombado, inclusive, né? Mas, na formação de um conselho municipal, que eu sei que existe hoje, mas, enfim, a dificuldade até mesmo para aplicar os recursos que o governo federal encaminhou aí
através da Lei Aldir Blanc. Então, com certeza, a nossa política visa valorizar os profissionais da área, visa promover o aprofundamento do debate e do conhecimento na área cultural. É isso, candidato. Muito obrigado, então. É isso. Próxima pergunta será para Jefferson Lazarotto. E a pergunta é: o tema é qualificação da gestão da cultura. E a pergunta é: tendo em vista o alto investimento na reforma da Casa de Cultura, qual a sua proposta para um aproveitamento pleno deste espaço? É do Ismael Monticelli a pergunta. Agradecer ao Ismael a pergunta. Primeiramente, eu queria fazer uma saudação à Biblioteca Pública Municipal de Cachoeirinha, Biblioteca Pública Monteiro Lobato, que esse ano fez 50 anos. É o sistema de cultura mais antigo da Cachoeirinha e, infelizmente, tem se tornado moeda de troca nas gestões públicas aqui, sendo levada para vários lugares, e não há gestão em cima da biblioteca pública e o respeito que a biblioteca pública merece. Com relação à Casa de Cultura, Demóstenes, é necessário, e nós temos que dizer isso, o Partido dos Trabalhadores, através de seus deputados federais, mandaram emendas parlamentares para que fosse aplicado valores no teatro ali daquele local, daquele sistema de política cultural. Bueno, isso foi o governo do PT, governo que sempre lutou e sempre lutará para a cultura como agente transformador que é. Ali, a Casa de Cultura, nós temos que, enfim, transformar ela num lugar atrativo. Infelizmente, ela está localizada num canto da cidade, abandonada, não existe nenhuma política com relação àquele local. Nós temos que fazer com que cada vez mais a cultura seja transformadora e levada para os bairros, né? Ali a gente pode fazer somente a questão do teatro, e é tão pujante esse tema que em 2 minutos fica difícil da gente poder fazer tudo que a gente quer. Obrigado, candidato Jefferson. A gente sabe que o tempo é pouco, mas teremos também várias rodadas de perguntas, então, eventualmente, algumas questões que não forem bem desenvolvidas podem ser retrabalhadas em algum outro momento. Daí é a estratégia de cada candidato na condução da sua fala. Para finalizar esse bloco, então, né, candidato Antônio Teixeira. E a pergunta... O tema é Política Municipal de Cultura. Qual a sua avaliação sobre o programa das oficinas permanentes promovidas pela Secretaria de Cultura? Este programa está nos seus planos? Esta é uma junção de perguntas do Jason Santos e da Rosane Celistre. Olha, eu fiquei ouvindo a resposta do nosso atual prefeito, e ele fala ali da continuidade do governo e estabelece dificuldade, mas é apenas uma continuação do governo que ele pegou. Então, ele está se referindo
a uma questão que parece que é uma novidade, mas, na verdade, não é. Na verdade, está continuando o governo que o seu partido implementou dentro do município. Nessa questão das oficinas, é o nosso maior interesse que nós temos. Não existe uma cultura no município em que não tenha as oficinas, né, para ensinar os nossos jovens ou quem quer aprender, tanto instrumentos como teatros, e ela terá uma manutenção absoluta. Nós vamos fixar toda a nossa força política, toda a nossa vontade para que continue essas oficinas e que se amplie. As oficinas têm que ser não só na Casa Demóstenes Gonzalez, mas tem que ser ampliadas até para os bairros, se possível, porque é um momento da inclusão social e da apuração das virtudes que, porventura, os nossos jovens aqui em Cachoeirinha tenham. É importantíssimo uma manutenção das oficinas que os nossos jovens vão ter a oportunidade de ter os seus conhecimentos, tanto no teatro, como em instrumentos, tocar instrumentos. Isso aí, para mim, é cultura. Tu aprender aquilo que tu quer, aquilo que tu aventura. Obrigado, peço desculpas que eu me passei aqui, candidato Antônio, em lhe avisar os 15 segundos, eu estava vendo o que vinha depois, me passei um pouquinho, mas agradeço a sua intenção. Então, terminado esse primeiro bloco, os nomes dos candidatos voltam aqui para o potinho, né? E a gente vai, então, sortear de novo para fazer o segundo bloco, nessa mesma dinâmica que nós fizemos agora. Lembro, antes de passar para o segundo bloco, lembro que a todos e todas, que esse debate, então, está sendo transmitido ao vivo pela página do Facebook, no Instituto Ágora. Por essa página, pelos comentários do Facebook, você pode encaminhar perguntas para os candidatos, que serão, então, organizados para o bloco 4. Ele também está sendo transmitido ao vivo pela Rádio X40 e pela Rádio Soluções Sonoras. O debate está sendo acompanhado pelos sites O Repórter, Seguinte e Vale Notícia, e será gravado pela Rádio Digital Online para divulgação posterior. Então, indo para o segundo bloco, o primeiro a responder... Eu levanto aqui, espero que vocês estejam vendo que eu estou misturando aqui bastante, tá? Primeiro a responder, delegado João Paulo. E a pergunta... Delegado João Paulo. Isto. A pergunta, o tema é Política Municipal de Cultura. Eu disse polícia, né? Mas é Política Municipal de Cultura. Os fundos de cultura se constituem em uma estratégia consolidada entre os municípios do Brasil, visando o financiamento de ações e iniciativas culturais e artísticas. Em nossa cidade existe o FUCA, Fundo de Cultura de Cachoeirinha. Quais seus planos para este fundo? A pergunta de Rosane Celistre. Bom, segunda pergunta que eu vejo que a Rosane mandou, muito boa pergunta, eu percebo que eu fui, inclusive, pesquisar isso, o último projeto que andou nessa área data de 2015, com aplicação em 2016. Por razões que eu imagino que o senhor prefeito deva saber explicar, esse fundo não andou nos últimos anos, né? E, poxa, é um fundo, é através dele que é possível praticar uma política efetivamente de cultura no município, além de outros, claro, temos as casas, como já citei no bloco anterior, mas
nós temos que ter recursos financeiros. Através desses recursos, incentivar as iniciativas. E o único caminho que nos resta para botar isso em prática é a busca de recursos para suprir o fundo, para que ele possa manter os projetos, para que possam ser desenvolvidos os projetos. Eu fico imaginando o que há para ser feito, quanta coisa poderia ser feita desde que haja um recurso. Então, imagino que as finanças públicas municipais não comportaram, ou falta de priorização dessa área que seja. Mas não quero nem criticar o prefeito, apenas entendo que no nosso projeto está a intenção de ir em busca dos recursos, né, de instrumentalizar a Secretaria de Captação e, através dela, nós buscarmos recursos, inclusive, para esta área em especial. Obrigado, candidato delegado João Paulo, pela sua resposta. Vamos, então, para o próximo. Aproveito para agradecer e elogiar a todos os candidatos que estão sendo muito parceiros aqui do apresentador e conseguindo fazer essas respostas no tempo previsto. Isso ajuda muito o meu trabalho. Muito obrigado. A próxima pergunta para o candidato Mick Breyer. O tema é qualificação da gestão da cultura. Quais são suas estratégias para qualificar o diálogo entre as secretarias de cultura e da educação em nosso município, possibilitando transformar as escolas da rede municipal de educação em polos culturais? A pergunta é de Marlene Netos e Ivana Nunes. Agradeço a pergunta, então, que foi colocada. Nós temos feito já esse esforço nesses primeiros 4 anos de, como eu falei já no primeiro bloco, de integrar e de fazer um diálogo mais próximo entre a Secretaria de Educação e a Secretaria da Cultura. Só para reparar um dado aqui, foi dito que nós estávamos sem bibliotecária, porque a biblioteca, no período da pandemia, está fechada, por isso que a bibliotecária foi realocada. Mas transformar as escolas em pontos importantes de cultura é um debate fundamental. Inclusive, a gente está incentivando já, nesse governo, a criação de bibliotecas em cada escola, para que tenha essa proximidade dos alunos e alunas e a possibilidade da comunidade também chegar mais próxima da escola e dos livros. E essa integração é fundamental. A gente tem trabalhado a transversalidade. Nós temos reunião do secretariado, por exemplo, toda segunda-feira pela manhã. Né? Inclusive, alguns que hoje estão na oposição participavam desse fórum do secretariado, participaram, alguns apoiadores seus, inclusive, sabem do esforço do governo em trabalhar esta transversalidade. E nós queremos fazer isso, sim, continuar fazendo e aprimorar essa questão, especialmente nestas 2 áreas, que tem que caminhar junto, né? Uma vez, inclusive, as secretarias era Secretaria de Educação e Cultura. Depois criou-se esta lógica de espaços diferenciados, até para valorizar um pouco mais os aspectos culturais, para além de simplesmente a educação, mas elas não podem ser dissociadas, né? Elas têm que andar em conjunto, porque são não só fundamentais, mas são irmãs praticamente gêmeas. Então, nós vamos trabalhar mais fortemente nisso, repito, manter a transversalidade e, sim, valorizar os espaços da educação como pontos de cultura em cada comunidade do nosso município. Muito obrigado, candidato Mick Breyer. Vamos para a próxima pergunta. Doutor Rubinho. E a pergunta o tema é Política Municipal de Cultura. Em relação ao calendário oficial de eventos da Prefeitura, quais eventos permanecem,
quais serão redimensionados e quais pretende incluir, visando ampliar e pegar o planejamento cultural do município? A pergunta é de Rosane Celistre. Obrigado, Rosane. Normalmente a Rosane é muito ativa em suas perguntas, né? Muito interessante. Na verdade, só quero pontuar aqui alguma questão. Na verdade, houve um projeto em 2016 para a cultura que, lamentavelmente, por esse governo, quase nada foi feito, né? Como a manutenção do FUCA não foi feita, a ampliação e abertura das escolas para atividades culturais e finais de semana também não foi feito, a qualificação no fortalecimento da biblioteca não foi, a descentralização da cultura muito menos, enfim, implemento de oficinas também não, é um total descaso com a cultura, a meu ver, né? Em relação à questão do calendário, hoje nós temos a questão da Feira do Livro e da Ronda, né, crioula, que é o que se trabalha mais na cidade. Isso, obviamente, tem que ser feita a manutenção desse calendário. O aniversário da cidade, nós não tivemos absolutamente nada no aniversário da cidade. A questão do carnaval, pouquíssima coisa foi feita, ou nada foi feito, nem blocos de rua foi potencializado nessa administração. Quando se busca isso pela lei de incentivo à cultura do governo do estado, não se tem uma articulação do município em relação à busca de recursos através da lei de incentivo à cultura do governo do estado. A lei Rouanet também não se trabalha. Nós temos um distrito industrial muito forte, potente, e que não é aproveitado em relação a todos esses incentivos, e quando se faz é de forma assodada, em cima da hora, né? E as empresas, obviamente, têm que trabalhar com os seus planejamentos de um ano para o outro. Mas, enfim, o calendário ele deve ser ampliado, né? E deve ser potencializado com outras questões. Nós temos questões de etnias aqui dentro do município, cultura nordestina, cultura em relação a matrizes africanas, que podemos fazer questões em relação à gastronomia dessas culturas, a própria cultura regional. Enfim, temos muitas coisas a serem colocadas no calendário do município, mas temos que, sobretudo, potencializar a questão da busca de recursos através de programação e planejamento. Eu pergunta para se quando o doutor Rubim estava falando, caiu para mim aqui a internet e sumiu todo mundo. Eu não sei se isso aconteceu para todo mundo ou foi só para mim. Foi só aqui no meu computador. Então tá bom, tranquilo, porque senão seria injusto que o doutor Rubim tivesse caído para todo mundo. Se foi só para eu aqui, alguma coisa na minha internet que deu problema. Beleza. Seguimos, então, o nosso debate. Próxima pergunta. Para Jefferson Lazarotto. Antes de fazer a pergunta, eu peço a gentileza de quem está aí no bastidor me trazer água aqui, porque acabou a água que tinham para nós aqui. Candidato Jefferson, o tema é incentivo à leitura. Levantamento do Instituto ProLivro, a pesquisa Retratos da Leitura do Brasil, de 2016, aponta que 44% dos brasileiros são não leitores. Ao mesmo tempo, existe uma unanimidade em afirmar a importância da leitura para o desenvolvimento educacional e cultural das pessoas. Como o senhor pretende incentivar a leitura em nosso município? A pergunta é de Tanise Rodrigues. Eu gostaria de agradecer a pergunta e dizer, primeiramente, que no nosso governo a Secretaria de Cultura ela será uma secretaria autônoma, exatamente porque nós acreditamos que a cultura ela é transformadora. Com relação ao incentivo à leitura, primeiramente, nós temos o projeto de contação de histórias nos finais de semana nas escolas, que nós vamos abrir as escolas para que a comunidade tenha a sensação de pertencimento e que nós possamos ter o turno inverso e nós possamos fazer com que a população, a comunidade de Cachoeirinha tenha a sensação de pertencimento daquele espaço.
educacional daquele espaço cultural. Contação de histórias, biblioteca itinerante, isso é um compromisso que nós temos para levar o livro a todas as comunidades mais carentes, parceria público e privada, principalmente com o Sistema S, que eles possuem bibliotecas e incentivam a leitura muito, o SESC, enfim. Parceria com institutos como o Ágora, enfim, contação de história nas praças, todos esses projetos são projetos factíveis, projetos que a gente pode e vai fazer, exatamente porque o livro, ele é libertador, a leitura, ela é libertadora, e nós queremos uma cidade muito mais leitora. Obrigado, candidato. Vamos, então, para a última pergunta deste bloco, que vai para o candidato Antônio Teixeira. A pergunta é: o tema é Política Municipal de Cultura. Somente a cadeia produtiva do audiovisual movimenta em torno de 25 bilhões de reais por ano no Brasil. Como seu plano de governo para a cultura contempla essa dimensão da geração de emprego e renda que acompanha o setor cultural? A pergunta é, de novo, de Tanise Rodrigues. Tanise Rodrigues, obrigado pela pergunta. É uma pergunta, ela é fundamental, é uma pergunta da modernidade visual. Nós queremos tratar isso com muito conhecimento, com muita vontade de nós acertarmos. Sabemos que isso aí é uma fonte de renda e nós queremos implementar da melhor forma que nós tivermos no nosso município. Porque no nosso município, atualmente, nós não podemos afirmar que existe um plano de cultura ou uma cultura que está sendo levada a sério. Então, esse visual é importantíssimo nós mantermos esse canal junto à nossa cachoeirinha, a divulgação da existência dele, para que todo mundo tenha esse conhecimento. E como eu falei, ele é um projeto que ele também tem um rendimento total na sua confecção. Quero dizer que é importante nós mantermos, divulgá-los e trazer para que Cachoeirinha tenha também esse visual de planejamento, esse visual de leitura que nós pretendemos implantar aqui em Cachoeirinha com a nossa criação do plano de governo, que já contempla essa criação da secretaria para a divulgação desses itens que são importantes para que aportem aqui em Cachoeirinha e nós tenhamos esse audiovisual na sua concepção. Obrigado. Obrigado, eu que agradeço a todos os candidatos pelo bom nível do debate que estamos conduzindo. Vamos, então, agora para o terceiro bloco dessas perguntas que foram encaminhadas, e os nomes de vocês estão voltando aqui para o pote. E antes de sortear, eu vou pedindo para as pessoas da nossa assistência, que estão nos assistindo pelo Facebook, que quiserem encaminhar suas perguntas, né, que façam isso agora, né, porque já estamos finalizando para ir para o quarto bloco com essas perguntas. Então, acredito que mais 2 perguntas a gente pode fazer por aqui, ainda depois encerra a possibilidade das pessoas que estão nos ouvindo encaminharem as suas perguntas, porque o nosso grupo lá de trás, que está organizando isso, tem que conseguir pegar essas contribuições e transformar em perguntas para fazer para vocês no bloco, né? Então, já peço para as pessoas irem encaminhando essas perguntas e também a retaguarda possa fazer esse trabalho de me trazer aqui depois as 5 perguntas para o bloco 4. Então, agora vamos para o bloco 3, que segue a mesma dimensão. Mais uma vez, eu peço uma ajuda para a minha retaguarda aqui. Eu preciso de um carregador, porque o meu celular, que está marcando o tempo das perguntas, está
acabando a bateria. Peço desculpas por esses imprevistos, mas faz parte dessa dinâmica que a gente está vivendo aqui. Chegou aqui. Acho que vai dar problema, que não vai alcançar lá embaixo. A gente vê daqui a pouco. Vamos para a próxima pergunta. Então, a próxima pergunta deste terceiro bloco vai para Antônio Teixeira. A pergunta: o tema é Política Municipal de Cultura. A descentralização da cultura, proporcionando às comunidades dos bairros periféricos da cidade o acesso a bens culturais e espaços para desenvolver a criatividade, tem sido uma importante estratégia adotada por gestores municipais em todo o nosso país. Como o candidato se posiciona em relação ao tema da descentralização da cultura em nossa cidade? Esta pergunta é de Marlene Neto e Ivana Nunes. É muito pertinente a pergunta. Inclusive, ela está oportunizada no nosso plano de governo. Nós entendemos que no município, nós devemos descentralizar. Um dos primeiros atos da nossa secretaria, que deve descentralizar, é oportunizar que todos tenham acesso à cultura. E não venham, o povo não venha à cultura. O governo vá em encontro do povo, levando a cultura. Isso aí, da descentralização, nós temos que ficar muito atentos a algumas questões. Por exemplo, somente no Parcão, somente na Casa Demóstenes Gonzalez. Não, nós temos que descentralizar, nós temos que ir em busca da população, e a população saber que existe esses projetos em Cachoeirinha, para que eles acessem, para que eles também se sintam integrados, ou se integrem junto com as suas virtudes, junto com aquilo que querem realmente fazer. A cultura deve ir até o povo. Nós devemos, como mandatários, e isso está no nosso plano de governo, a descentralização da cultura, indo aos bairros, querendo fazer as coisas melhores para o nosso município, e essa aí da questão do município, da política cultural, isso aí é importantíssimo. Nós devemos e temos no nosso bojo, no nosso programa, essa atenção quanto à dimensão da cultura chegar até o povo. Isso aí é compromisso do nosso governo. Muito obrigado, candidato. Próxima pergunta. Vai para o candidato doutor Rubinho. A pergunta tem como tema qualificação da gestão da cultura. Quais são seus planos para qualificar o quadro de servidores da Secretaria da Cultura, considerando-se que, historicamente, tem sido integrado basicamente por CCs? Pergunta de Rosane Celistre. Microfone aberto, doutor Rubinho. Está. Fechou de novo. Fechou de novo o microfone, por favor. Obrigado. Abriu, ok? Perfeito. Obrigado. Pergunta importante, porque nós temos que efetivamente valorizar a questão do quadro técnico da cultura. E, infelizmente, hoje, dentro do município, nós temos uma desvalorização em relação a isso, e se coloca
pessoas dentro da área cultural da secretaria, que hoje é uma secretaria de esporte, cultura e lazer, e nós temos dentro do nosso plano de governo trazer a cultura para um pertencimento maior, dar uma potencialidade para a questão cultural, colocando como uma secretaria de cultura, né, apartada da questão do esporte e lazer, até porque muitas vezes as verbas elas são consumidas na questão do esporte e lazer e não da cultura. E nós temos que potencializar efetivamente dentro do quadro de servidores, vermos quem nós possamos aproveitar dos servidores de carreira para a questão trabalhar dentro da cultura, entregarmos, sobretudo, a cultura para quem sabe fazer cultura. Não adianta fazer como atualmente, no atual governo, já foram 4 ou 5 secretários de cultura, coloca lá como apenas um remendo, né? Algo paliativo, e não pode ser assim. A cultura tem que ser um instrumento permanente, como falei antes, de libertação, de resgate histórico, enfim, isso é de sobremaneira importante para a cidade, para a questão cultural. Eu tinha um problema, está caindo a nossa faixa ali, mas peço desculpas ao pessoal que nos assiste, mas faz parte do ao vivo. Então é isso, pessoal, nós precisamos entregar cultura para quem sabe fazer cultura, sobretudo as pessoas que fazem, o secretário de cultura que seja ligado à cultura, o segundo escalão também que seja ligado à cultura e, sobretudo, aos técnicos da cultura na secretaria, potencializar isso. Obrigado. Antes de dar prosseguimento, vou pedir para a retaguarda evitar que apareça comentários aqui na tela, que nem eu não sei se apareceu agora para todo mundo, se foi só para mim. Acho que não é este o caminho. Eu não sei por que aconteceu isso, não estava previsto esse tipo de coisa. Então, pedimos desculpas e por favor, que a retaguarda cuide que isso não aconteceu, que fica constrangedor, porque eventualmente pode vir um comentário, que não era o caso desse, um comentário desoneroso assim, entre as pessoas, e isso não queremos isso para nós, né? Também peço que a retaguarda prepare as perguntas para o 4º bloco, e então consideramos encerradas as possibilidades de fazer perguntas pelo Facebook e pelos comentários. Então, preciso daqui a pouco mais ter o retorno das perguntas para o 4º bloco. Próxima pergunta vai para o candidato Mick Breyer. O tema é política municipal de cultura, e é uma pergunta muito simples. Qual sua política para valorizar os artistas locais? De Rosane Celista. Quero agradecer a pergunta e dizer que, de fato, ficou ruim aquele comentário que apareceu ali, né? Apareceu um comentário contra o governo, poderia aparecer um a favor agora para equilibrar. Mas quero dizer que nós queremos, sim, continuar valorizando muito os artistas locais. E é importante dizer que nós estávamos com um planejamento todo feito para 2020, inclusive previsto após a nossa 7ª Conferência de Cultura no município, e por conta da pandemia tivemos, sim, muitos prejuízos nesse processo. Mas fizemos um projeto inovador aqui, nós fizemos o Compartilhando Cultura. Em meio à pandemia, estendemos a mão com um projeto do município, com recurso do município, pelo excelente secretário Rodrigo e toda a sua equipe, independente se é cargo em comissão ou não, a equipe da cultura trabalha de forma muito qualificada, e estendemos a mão com um projeto para os artistas que estavam com dificuldade na semana de aniversário, que alguns disseram que nada foi feito, é porque não acompanham, né, o que acontece no município. Mas nós, na semana de aniversário de Cachoeirinha, fizemos lives com muitos artistas, inclusive com um cachê, para que eles pudessem também ter essa sobrevivência nesse período tão difícil. E a Aldir Blanc, que também foi citada aqui, ela foi aprovada dia 30 de junho, e já dia 3 de julho nós já estávamos aqui fazendo a inscrição. E hoje foram aprovados 35 projetos, na média de uns 15 mil reais, tem 46 inscritos. Então, o nosso município foi um dos primeiros também a agilizar a questão da Aldir Blanc, que foi uma iniciativa importante em nível federal, para valorizar os artistas locais. Então, nós queremos, sim, continuar valorizando na Casa de Cultura Demóstenes Gonzalez.
lá na Praça da Juventude, que também alguns não citam, mas tem muitas oficinas culturais lá, e em vários pontos importantes da cidade, para que as pessoas conheçam os artistas e eles possam também valorizar o seu trabalho e poder sobreviver e viver da sua profissão, que é ser artista aqui em Cachoeirinha. Obrigado, candidato. Pedimos desculpa mais uma vez por aquele comentário que apareceu. Não estava previsto e nem foi a capacidade nossa de administrar aquilo. Vamos lá. Mais uma pergunta para Jefferson Lazarotto. A pergunta, o tema é qualificação da gestão da cultura. As áreas da cultura estão entre as que costumam receber menores investimentos dos orçamentos municipais. São também as que normalmente recebem os maiores cortes nos momentos de restrição orçamentária. Quais estratégias o senhor está prevendo para dar sustentabilidade orçamentária para a cultura em nosso município? Pergunta de Rosane Celistre. Muito obrigado, Rosane. Nós queremos dizer que cultura, para o jeito petista de governar, a cultura ela é essencial. A cultura ela serve como alicerce para a libertação da população. Ela é agente transformador, ela é agente de inclusão, ela é um agente que faz com que possa modificar vidas. E sendo assim, a importância que nós damos à cultura já se vai ficar demonstrada pelo fato de nós fazermos uma secretaria específica da cultura, exatamente para valorizar o papel transformador que a cultura tem. O comprometimento que nós temos é o comprometimento que a Unesco faz de 1% do orçamento municipal ser da cultura. Isso é um compromisso que nós temos, é um compromisso que assumimos e é um compromisso que teremos. A cultura, ela serve de alicerce para muita coisa. E a transversalidade da cultura com a educação, com a segurança, enfim, com todas as áreas do município, fazem com que a gente possa ter uma vida muito mais pujante. E o setor cultural, a gente espera que cada vez mais continue gritando e berrando e sendo cada vez mais efervescente na nossa cidade, porque só assim, desta forma, é que nós teremos uma cidade cada vez mais e muito mais democrática, muito mais participativa, e o papel da cultura é essencial nesse modelo. Obrigado, candidato. Vamos, então, para a última pergunta deste bloco. Para o delegado João Paulo. Veja, acabou aqui, não temos mais perguntas no pote, que eram as perguntas que estavam previstas. Tema é política municipal de cultura. Está em seus planos ampliar os espaços culturais em nossa cidade? Por exemplo, abrir um teatro em Cachoeirinha? É a pergunta de Marlene Netos e Ivana Nunes. Obrigado, Marlene e Ivana, pela pergunta. Olha, nós vamos fazer o máximo que nós pudermos. Fazer um teatro, claro que é um sonho, né? Se nós tivermos recursos para isso, entendemos que sim, né? Tem que se buscar isso aí, buscar investir, criar uma cultura mais próxima desses espaços, né, como teatro. Mas se nós não tivermos recursos para isso, repito, nós vamos batalhar para ter esses recursos, nós vamos instrumentalizar a Secretaria de Captação para efetivamente ir atrás, mas
enquanto isso não tiver, porque um projeto desse sempre é um pouco longo, enquanto isso não tiver em condições de ser executado, nós vamos incentivar a cultura do teatro. Ela pode ser impulsionada através de palcos móveis, estruturas móveis, que podem ser colocadas à disposição da sociedade, enfim, dos artistas, né? Nós temos que criar, já começa que hoje a administração não sabe exatamente qual é o potencial da cidade. Nós não conhecemos quantos artistas moram aqui. Hoje, Cachoeirinha não é uma referência cultural. As referências culturais que nós temos são aquelas que já foram citadas, ou seja, muito escassas e algumas delas caindo no esquecimento. Então, nós temos que ir em busca disso. Conhecer quem são os profissionais da área que atuam no município, catalogá-los e incentivá-los através de recursos, através de desafios, através de gincanas culturais, ou seja, todos esses mecanismos nós vamos criar e colocar à disposição do tema cultura. E como foi falado, transversalidade. Obrigado, candidato. Então, com essa pergunta, a gente encerra esses 3 blocos previstos inicialmente com perguntas que já estavam preparadas, e agora nós temos, então, 5 perguntas que vieram da audiência deste momento, perguntas ao vivo, digamos assim, né? Então, eu vou ter que mudar um pouquinho a dinâmica, porque eu vou ter que primeiro ler a pergunta e depois sortear quem vai falar, porque não está, agora elas estão todas aqui. Então, eu vou ler a pergunta na ordem. Entendi. Mandar aqui dizer, estou brincando, que também, junto com essas perguntas que vieram pela internet, também tem algumas perguntas que foram encaminhadas posterior ao prazo que nós fechamos esse primeiro bloco, então elas também foram incorporadas nesse processo aqui de perguntas. Então, eu vou primeiro ler a pergunta e depois eu sorteio o nome de quem responde. Essa é a pequena diferença na dinâmica que a gente vai fazer, porque as perguntas agora elas são escritas numa folha e eu não tenho como sortear a pergunta. Então, eu vou seguir o caminho aqui, tá? Então, a primeira pergunta é a seguinte: caso seja eleito, se compromete a indicar para a equipe da Secretaria profissionais com formação e ou experiência na área de cultura? A pergunta é de Sônia Zanqueta, e quem responde é Dr. Rubinho. Repita a pergunta, que agora eu posso repetir. Repita a pergunta. Caso seja eleito, se compromete a indicar para a equipe da Secretaria profissionais com formação e ou experiência na área de cultura? Pergunta de Sônia Zanqueta. Bom, obrigado, Sônia, pela pergunta, sempre uma ativista cultural bastante importante. Obviamente que não só na cultura, mas em todas as áreas, Sônia. Nós temos uma necessidade de, em todas as áreas, dentro da administração pública, colocarmos pessoas que são ligadas àquele ramo, àquela área, pessoas que tenham competência, capacidade, sejam formadas para isso, tá? Então, é um compromisso não só na área da cultura, mas também em todos os segmentos das secretarias do nosso município, que hoje nós vemos apenas um loteamento de cargos, né, troca de cargos e espaços políticos, e do ponto de vista técnico, do ponto de vista de competências, são raríssimos os casos que nós temos de pessoas certas nos lugares certos. Então, nós temos esse compromisso, sim, de colocarmos, como eu falei antes, isso está no nosso plano de governo, eu falei há pouco, sobre a questão de entregarmos a cultura para quem entende de cultura. Não só isso, mas também potencializarmos dentro do quadro de servidores pessoas que possam colaborar com a questão cultural, e nós temos exemplos aí maravilhosos de pessoas que estão servindo em outras secretarias que podem muito tranquilamente incorporarem do espaço cultural dentro da Secretaria de Cultura do município, a fim de qualificar, a fim de potencializar
a nossa cultura local. E deve ser uma cultura centralizada, deve ser uma cultura que leve mais também para as periferias da cidade a questão cultural, e não só apenas dentro de uma bolha fechada a cultura. Nós temos que fazer com que isso possa se expandir. Então, respondendo. Obrigado, candidato. A pergunta 2 é: na sua gestão, pretende reativar o FUCA? A pergunta é de Jordan Farias. Quem responde? É o delegado João Paulo. Então, repetindo a pergunta. Está tranquila a pergunta, delegado? Então tá. Está tranquila. Até porque, de certa forma, eu já tinha abordado esse tema numa resposta anterior, mas agradeço ao Jordan Farias, né? Agradeço a ele pela pergunta. Eu não vejo como não reativar. Em primeiro lugar, nós vamos procurar ter recursos do próprio orçamento do município para incentivar isso, incentivar o FUCA. Mas, caso isso não seja possível, e eu estou afirmando isso, né? Porque primeiro vamos tentar ter isso. E, em qualquer hipótese, vamos buscar recursos, sim, porque a área é interessante, ela trabalha o desenvolvimento, nós temos muitas coisas a fazer através do FUCA, e, sinceramente, eu não entendo por que ele ficou todo esse tempo parado, né? Eu acho que deve ter alguma razão muito forte, acho que, realmente, essa área da cultura não foi prioridade, porque sem os recursos que o FUCA acabavam alimentando os projetos, realmente a cultura fica parada. Então, a percepção que nós temos, a partir do momento que somos cidadãos, é de que a Secretaria da Cultura, no contexto que ela está hoje, ela é um fim em si mesma, ou seja, são 2.200 e poucos mil gastos no ano de 2019 com a Secretaria, com resultados pífios. Então, reativação do Fundo da Cultura, sim, com orçamentos próprios e também com a busca de recursos nas áreas que assim for possível. Obrigado, candidato. Quero pedir desculpas, não é Jordan, é Jordana que fez a pergunta, e como aqui a gente está fazendo ao vivo e a pergunta veio escrito à mão, eu acabei me confundindo na leitura. Então, peço desculpas aqui à Jordana, né, sinto-se assim, peço desculpas mesmo, porque não era a intenção. A terceira pergunta é a seguinte: que investimentos imediatos e qual o percentual do orçamento geral que será aplicado na cultura se eleito? A pergunta é de Rudivan. Quem responde? É o candidato Mick Breyer. Faça a pergunta de novo. Que investimentos imediatos e qual o percentual do orçamento geral será aplicado na cultura, no caso, se for reeleito? Rudivan. É importante lembrar que nós teremos, a partir de janeiro, esse debate daquilo que nós já estamos chamando do pós-pandemia, né? A pandemia ainda não acabou, mas a gente sabe que ela vai num processo agora de reorganização da sociedade como um todo. E nós queremos, sim, fazer investimentos. O percentual orçamentário, isso tem que ser debatido com a sociedade civil, com os ativistas culturais, e também com a Câmara de Vereadores, né, dentro de um conjunto de questões. Porque quando se fala aqui do Fundo da Cultura, que é importante e que alguns não sabem por que ele ficou desativado, é porque nós pegamos, sim, o município com muitas dificuldades. Né, quase 80% de gasto com a folha, salários dos servidores atrasados, fornecedores não recebendo, uma dívida absurda com a Previdência. Então, tivemos dificuldades, sim, né, assim como tentativa e a busca do equilíbrio das contas. Portanto, nós queremos, sim, valorizar especialmente aquilo que já está no calendário oficial do município para 2021, como a Feira do Livro, como a nossa ronda, como pontos de leitura, incentivar isso, valorizar ainda mais o nosso projeto de turno inverso, que tem muitas atividades culturais, como Canta Encanta Minha Gente,
como Guarda Mirim, como Movimente, as oficinas que nós temos nas praças. Isto são questões imediatas, né, que nós só não fizemos um pouco mais ainda este ano, repito, por conta da pandemia que chegou e, né, deu uma travada em muitas questões da economia, não só no aspecto cultural. Mas, mesmo assim, nós fizemos o socorro aos artistas locais, com o Compartilhando Cultura. Vamos efetivar a questão do Aldir Blanc ainda esta semana, né, para aqueles artistas aqui da nossa cidade, né, que possam fazer um trabalho mais qualificado, e já para 2021 fazer esse investimento importante naquilo que tem no calendário oficial e na reativação de algumas questões que não podemos fazer durante 2020. Obrigado, candidato. Agora, a pergunta 4 é: quais os projetos para a cultura no período de 2021 a 2024 e qual a possibilidade de retornar à Secretaria de Cultura como uma secretaria única? A pergunta é de Luiz Felipe Quevedo. Quem responde é o candidato Jefferson Lazarotto. Eu vou fazer a pergunta de novo, porque eu acho que ela ficou um pouco confusa. Quais os projetos para a cultura de 2021 a 2024 e qual a possibilidade de retornar à Secretaria de Cultura como uma secretaria única? Bom, eu já havia dito que é um compromisso que nós temos e a Secretaria de Cultura ela vai ser autônoma, vai existir somente a Secretaria de Cultura. Com relação aos projetos, a gente vai integrar e vai haver a transversalidade com a educação. Isso é primordial. A gente vai levar a cultura aos bairros, a gente vai fazer a geração de emprego e renda, vai fazer com que a Secretaria de Cultura ela seja fomentadora, capacitando os agentes culturais para a implementação de projetos, para buscar capital para gerir esses projetos, né? Isso é o mais importante. A gente não pode ficar esperando o dinheiro cair do céu. A gente pode, e a gente está falando de um setor que gera 4% do PIB do Brasil. A gente está falando de um setor que gera 5 milhões de emprego, 330 mil empregos somente no audiovisual. Ela gera mais emprego que a indústria automobilística aqui no Brasil, né? Então, a gente não está falando de pouca coisa. Então, o principal é nós fazermos política pública séria com a cultura, coisa que há 16 anos não é feito aqui no nosso município. Isso é o mais importante. E é implementar e capacitar os agentes, os funcionários públicos, os servidores públicos, para trazer possibilidade de nós implementarmos os projetos que nós temos. Porque o principal é a falta de recursos e com a secretaria nós vamos implementar e buscar esses valores para termos uma cultura cada vez mais pujante. Obrigado, candidato. Vamos agora à última pergunta, que é: quais suas propostas para qualificar a Secretaria... Desculpa, eu li errado. Quais suas propostas para qualificar a comunicação da Secretaria de Cultura com a sociedade, com a classe artística? Quem responde é o candidato Antônio Teixeira. Eu entendo que a cultura, entre outras coisas, que foi criada e existe, é para que o povo fique alegre. Eu quero responder ao candidato Mick que essa pergunta foi feita contra o governo e ele quer uma agora a favor do governo. Eu acho, vou te dizer para ti, que vai ser difícil alguém perguntar alguma coisa positiva sobre cultura no município, que não aconteceu. Eu acho que tu não vai receber essa pergunta. A questão de como se comunicar, um dos perigos que existe
Escute bem, um dos perigos que existem nas secretarias é criar as secretarias como se fosse a prefeitura da cultura, a prefeitura da educação, a prefeitura e outras. Então, nós queremos que seja uma perfeita integração das prefeituras, das secretarias, que elas se entendam entre si. A cultura, principalmente, ela tem uma razão extra. Ela pode se comunicar, buscar comunicações com as demais secretarias e, inclusive, experiências em outras secretarias que não as de Cachoeirinha, que não só do Rio Grande do Sul e do Brasil. Porque o que está dando certo, e nós temos que ter essa cultura também de buscar junto a outros polos o que está dando certo naquelas secretarias e trazer para cá. Essas comunicações, conforme para responder a pergunta, poderiam ser criadas através de aplicativos, através de outras maneiras que é muito fácil hoje em dia nós termos essas comunicações entre secretarias. Mas, principalmente, essa experiência nós devemos ter. Obrigado, candidato. Com isso, encerramos mais um bloco de perguntas, o último bloco de perguntas, e a gente está, então, agora se encaminhando para a parte final, o fechamento do nosso debate. Né? Nesse momento, então, a gente vai chamar os candidatos para fazerem as suas saudações finais. Tem 3 minutos para fazer esse encerramento. É um prazo um pouquinho maior, porque, eventualmente, questões que ficaram para trás que podem ser resgatadas agora, né? E, de novo, como foi combinado com a assessoria, é uma questão da ordem alfabética dos nomes. Né? Então, vai ser a mesma ordem que foi no primeiro momento. Não vai ser sorteio, é a ordem alfabética, que assim combinado foi com as assessorias dos candidatos. Então, primeiro a falar, com 3 minutos para suas considerações finais. Deixa eu arrumar o meu relógio aqui, que está com um problema que está errado aqui. Só um minutinho. O que eu tenho que fazer? Excluir. Deu. Agora vai dar certo. Então, o primeiro a conversar com a gente, fazer suas considerações finais, é o candidato Antônio Teixeira. O senhor tem 3 minutos para fazer seu fechamento. Mais uma vez, agradecer o convite para a participação e ter a certeza absoluta que a nossa participação ela foi proveitosa em todos os sentidos, não só pelas opiniões minha, mas opiniões dos demais candidatos. Eu saio daqui fortalecido e entendendo que a nossa cultura nunca mais vai ser a mesma. Eu quero selar um compromisso com os eleitores de Cachoeirinha, com a parte cultural de Cachoeirinha. A secretaria será a Secretaria de Cultura de Cachoeirinha. Será única. E vou fazer das tripas o coração para que o investimento na secretaria não seja menos de 1%. Porque também é preciso dizer que não é para tudo que faz na vida, é preciso ter dinheiro. E não é com menos de 1% de uma arrecadação de qualquer município que se faça alguma coisa. Eu quero selar esse compromisso. Muitas coisas estão erradas no município, e certeza absoluta disso é que foi a qualificação dos secretários. Não eram homens preparados para exercer essa função de secretário. Houve muita rotatividade. E se houve muita rotatividade, não houve a devida qualificação. Por isso que nós queremos trazer, no nosso plano de governo, e o nosso plano de governo me permite aqui, os eleitores, eu ressaltar isso, foi feito dentro da maior simplicidade possível, daquilo que se pode se estabelecer, daquilo que se pode ler por qualquer integrante da nossa sociedade e entender e ser aplicável. Por isso eu aproveito,
que a cultura também é a formação, também é o recebimento de um orçamento, é o entendimento de um orçamento, faz parte da nossa cultura. E eu quero dizer aqui que, conforme eu já disse, não vai ser 1% que nós vamos fazer de aplicações. Com 1%, talvez se pague, se pagar os funcionários. Nós vamos fortalecer os equipamentos, nós vamos trazer, vamos fortalecer os artistas, valorizar os nossos artistas. Não tem cultura em lugar nenhum do mundo que não tenha artistas. E tu pode só valorizar os teus artistas através da cultura. Obrigado, candidato. Então, próximo candidato a fazer as considerações finais é Jefferson Lazarotto. 3 minutos para o candidato Jefferson. Eu gostaria de agradecer o espaço que nos foi reservado para discutir um tema importantíssimo, que é a cultura. Dizer que é um tema que é muito caro a mim, que sou um leitor voraz, e dizer que a cultura, ela incide questões econômicas, sociais e simbólicas. Nas questões econômicas, a economia criativa que a cultura gera, ela traz muita geração de emprego e renda para os municípios. Então, ela não é um fardo, ela é uma busca de geração de emprego e renda que, na pós-pandemia, vai ser muito importante, ainda mais para esse setor que foi o mais atingido na pandemia. Ele foi o primeiro a fechar e será o último a abrir. Portanto, é essencial o gestor público ter um olhar cuidadoso, um olhar de empatia para o setor cultural. Setor esse que leva a alegria, que leva o entretenimento para todas e todos no nosso município. Portanto, gostaríamos de dizer que temos um compromisso com você, gestor cultural, você que é artista, você que é trabalhador da cultura, que é gestor cultural, produtor de grupos culturais, enfim, das comunidades tradicionais. O nosso compromisso é com vocês. E vocês podem ter certeza que o Partido dos Trabalhadores entende de cultura. A lei Aldir Blanc é uma prova disso. Foi uma luta dos deputados do Partido dos Trabalhadores. E está tentando remediar uma situação que trouxe o caos para o setor cultural. E aqui, em Cachoeirinha, nós vamos ter um compromisso seríssimo com a cultura. Vai ser uma secretaria autônoma, nós vamos devolver a biblioteca pública para a educação, e vai ficar lá na educação a biblioteca pública, pela sua importância, pela sua longevidade, pelos seus 50 anos, ela tem quase a mesma idade do município. Então, nós temos um compromisso seríssimo, um compromisso umbilical com a cultura. O Partido dos Trabalhadores, o PCdoB, a Vera Sarmento, a minha vice, também uma grande e atuante ativista cultural, nós temos um compromisso e vamos fazer da cultura muito mais forte no nosso município. Muito obrigado e um grande abraço a todas e a todos. Obrigado, candidato. Então, dando prosseguimento a essa etapa, convidamos, então, o delegado João Paulo a fazer o uso dos seus 3 minutos de considerações finais. Bom, também quero agradecer ao Instituto pelo convite, pela organização do evento, pela importância do assunto. Bom saber que todos se comprometeram aqui a fazer mais e melhor no futuro, né? Então, a cultura está de parabéns, temos essa expectativa. Quero dizer que nós, no nosso projeto, que envolve aqui
Partido Progressista, a nossa coligação Cachoeirinha no Rumo Certo. Estamos esperando o seu voto lá no dia 15 de novembro, vote no 11, e nosso governo é um governo participativo, né? Isso está lá no nosso projeto de governo, está à disposição na página e no site delegadojoaopaulo.com.br. Quero dizer para vocês que estes valores que foram citados aqui da Lei Aldir Blanc, 885 mil, estão vindos para Cachoeirinha, enviados pelo governo federal. Né? Esse dinheiro, o município tem apenas que aplicar, apenas que selecionar de maneira imparcial, de maneira limpa e transparente. Não está fazendo nenhum favor, está apenas fazendo o seu papel, que é o dever do gestor municipal, de socorrer os profissionais da área que estão passando dificuldades nesse momento. E que, além desses valores aí, somando todos os recursos, desde o auxílio emergencial, recursos que vieram para a Covid, que vieram para o próprio município, os cofres do município, são cerca de 160 milhões de reais que o governo federal encaminhou só para o nosso município e que está ativando a economia. Eu quero dizer para vocês também o seguinte, né, que nós nos comprometemos, dentro dessa ideia de um governo participativo, através da ativação dos conselhos, né, que a gente não está vendo os conselhos das diversas áreas trabalhar, nós vamos desenvolver um plano municipal de cultura, plano municipal de educação, de mobilidade, de segurança, enfim, em todas essas áreas, de habitação, né? Aquilo que eu falei no debate, ou seja, uma cidade que não se encontra, que virou uma cidade dormitório porque não tem um plano municipal de habitação. Então, tudo isso nós vamos buscar, nós vamos, reiterando a importância que nós damos para a cultura na evolução da sociedade. A cultura deve ter como protagonistas agentes da área cultural. Então, nos comprometemos aqui também em, não só na área da cultura, mas também nas outras, de ouvir as pessoas, de atribuir, de colocar as pessoas nos cargos de acordo com as suas qualidades. Muito obrigado. Vote no 11. Obrigado, candidato. Então, agora, convidamos, então, o doutor Rubinho a fazer o uso dos seus 3 minutos para suas considerações finais. Bom, agradecer, então, o convite, saudar ao Romir Rodrigues e também ao Instituto Ágora por essa oportunidade. Também agradecer a participação dos demais debatedores, muito profícua, muito importante essa discussão desse tema tão importante que é a cultura. Lembrar que, na realidade, nós precisamos, efetivamente, no município, ativar, potencializar a questão cultural. E se faz por vários motivos. Valorizar o quadro técnico da cultura, colocar pessoas certas nos lugares certos, não só na cultura, mas em todas as áreas do município, mas a cultura também, muito importante isso. Fazer um planejamento, buscar, além dos recursos do orçamento, em potencializar esses recursos, priorizando o orçamento em relação à cultura, mas também buscar, através da Lei de Incentivo à Cultura do Governo do Estado, da Lei Rouanet, com planejamento, com busca e captação de recursos, que sem recursos, obviamente, não se faz nada. Nós vimos esse governo, infelizmente, durante esses 4 anos, 2017, sob pretexto do esvaziamento orçamentário, que teve as verbas comprometidas, mas 2018, 2019, efetivamente não fez nada na área. Né? Houve, bem ao contrário, houve um desmonte do próprio Conselho de Cultura, se desmontou o Conselho de Cultura, houve agora, assodadamente, a questão da formatação novamente do Conselho de Cultura, especificamente para a questão da Lei Aldir Blanc,
O FUCA também foi um fundo que não foi utilizado, nem a questão da regularização desse fundo com o seu CNPJ também não foi regularizado. Nós temos o Plano Municipal de Cultura, que não foi devidamente registrado na Secretaria Nacional de Cultura, o que impede aí a vinda de verbas vinculadas para a cultura. Enfim, nós temos que remontar e reestruturar tudo isso, fazer uma participação popular efetiva, ouvir os protagonistas culturais, as pessoas que trabalham com cultura no município, ouvir muito essas pessoas para que possamos seguir no rumo correto. Precisamos fazer muito pela cultura, não só pela cultura, mas em todas as áreas do município. Precisamos descentralizar, levar a cultura para as áreas periféricas, onde mais se precisa da cultura. Levar a leitura, levar o teatro, levar a música, levar atividades. Hoje nós temos atividades que, infelizmente, no ano passado, agora não mais, por conta da pandemia, mas no ano passado, questões apenas momentâneas, voluntárias. Nós temos que investir na cultura. Portanto, dia 15 de novembro, aposte em nós, dê o seu voto de confiança, vote 17, Dr. Rubinho e Jaque Ritter, para nós conduzirmos a cidade para um lugar melhor. Obrigado, candidato. E agora, então, convidamos o Mick Breyer para fazer utilizar os seus 3 minutos para fazer suas saudações finais. Prefeito, a palavra é sua. Eu quero agradecer também, então, esse momento importante de debate ao Instituto Ágora. Parabéns, Romir, pela condução, a todos que participam do Instituto, a todos que participaram e assistiram a esse debate importante para o futuro da nossa cidade. E quando a gente fala de cultura, a gente tem que falar um pouquinho da história. E quando a gente ouve alguns candidatos de oposição, parece que nunca participaram, nunca governaram. Eu quero lembrar que o Partido dos Trabalhadores governou esse município até 2005, o candidato da Rede governou e esteve como secretário durante muitos anos, até 2016, e o candidato do PSL, os apoiadores do candidato progressista, estiveram no governo até 2019. Portanto, todos, de alguma forma, são responsáveis por aquilo que nós pegamos em 2017. Município absolutamente endividado, com salários atrasados, com muitas questões que nós precisamos buscar o equilíbrio. E alguns parece que só atacam o prefeito, atacam o governo, atacam a cidade, e nós queremos atacar os problemas da cidade. Nós queremos resolver as questões culturais e tantas outras questões que preocupam a nossa comunidade. Por isso, melhoramos a segurança, por isso melhoramos a questão da saúde, por isso investimos na educação, no turno inverso da escola, que dialoga muito com a questão cultural, para as nossas crianças, nossos adolescentes terem perspectivas de futuro. E a cultura é isso, é compreender a cidade como uma cidade acolhedora. Nós, em Cachoeirinha, acolhemos venezuelanos, pessoas de outros estados, do Nordeste, de outros países aqui vizinhos. Nós acolhemos, porque é uma cidade formada por pessoas que é a sua maior riqueza. E também temos a questão da cultura religiosa, onde temos aqui a Marcha com Jesus, temos a Romaria de Nossa Senhora, temos as religiões afro-brasileiras, temos várias questões importantes junto com a cultura do tradicionalismo. A nossa ronda é algo fundamental para a história da nossa cidade. A nossa Feira do Livro também é uma referência. Portanto, nós temos, sim, muito que nos orgulhar daquilo que foi construído ao longo da história, daquilo que fizemos nesses anos, do socorro que demos em plena pandemia. Os artistas, os produtores culturais sabem disso, que nós estendemos a mão com o recurso do município, lá em maio, para que eles pudessem ter essa produção cultural, e nós, sim, organizamos o nosso conselho, nós estamos repassando os recursos que vêm do governo federal, e acreditamos nesse desenvolvimento cultural. A cultura faz parte da nossa história. Nós queremos, sim, uma Cachoeirinha mais leitora, uma Cachoeirinha que possa, de fato, ter espaços qualificados, como é hoje, sim, a nossa Casa de Cultura Demóstenes Gonzalez, como é o nosso Pira ali ao lado, nossa Praça dos Céus, que vai ser uma referência na Zona Norte, como a nossa Praça da Juventude, como o nosso Parcão. Então, nossa cidade é uma cidade cultural. E para continuar inovando, dia 15 de novembro, vote 40. Então, quero agradecer em meu nome, encerrando esse debate, essa primeira parte, minha participação ao menos, agradecer a todos os candidatos pelo bom nível do debate. Eu acho que todo mundo que escutou a nossa discussão
de alguma maneira conseguiu compreender a forma que vocês compreendem a cultura, conseguiu compreender de que maneira vocês querem colocar isso enquanto políticas públicas na gestão futura que vai acontecer, indiferente de quem for o vencedor. Então, nesse sentido, eu acredito que o objetivo que nós tínhamos nesse debate, ele conseguiu ser atingido. Passa agora a palavra para a Jeane Corrêa Barcelos para fazer o encerramento em nome do Instituto Ágora. Encerramos nosso debate dos candidatos no palco, agradecendo a participação de todos. Acredito que atingimos nosso resultado de apresentar à comunidade de nossa cidade os planos dos candidatos para o setor cultural em seus futuros governos. Agradecemos também à Rádio X40, à Rádio Soluções Sonoras, à Rádio Digital Online e os sites O Repórter, Seguinte e Vale Notícia pela cobertura deste evento. Um agradecimento especial ao Roberta Dutra, que se carregou dos aspectos técnicos dessa transmissão, e o Romir, que muito bem conduziu o evento, este primeiro do Instituto Ágora. Por fim, um agradecimento a todos e todas que nos acompanharam ao longo deste debate. Boa noite.